Shure SM7B, um microfone que se tornou lendário não só nos estúdios de gravação, mas também uma marca registrada em boa parte dos podcasts, tanto no Brasil quanto internacional. Esse carinha aqui não surgiu na era dos podcasts, a gente sabe muito bem disso. A história dele tem mais de 60 anos de mercado, mas hoje existem alternativas interessantes que valem muito a pena. Eu queria falar justamente desse carinha aqui, o Deire VO7U. E agradecer a MCI Store por disponibilizar esse equipamento aqui para a gente poder fazer essa análise comparativa e identificar, será que o Shure SM7B ou o Deire VO7U faz sentido para o seu setup de gravação de podcast ou de live streaming, ou até mesmo se você produz um conteúdo solo? Isso que a gente vai entender justamente nesse review. E para a gente começar logo um comparativo, você que está vendo aí, mas você deve estar se perguntando, mas Vinícius, o Shure está mais alto e o Deire está um pouco mais baixo, será que isso não interfere na qualidade ou no tipo de teste? Claro que interfere, mas o objetivo aqui é a gente tentar analisar tudo que vem dentro da própria caixa do equipamento, a um custo-benefício que faça sentido para o seu setup de novo, beleza? O Deire, ele já acompanha um tripé e 2 cabos. A conexão que vem no próprio microfone é do tipo USB-C. Ok, até aí nenhuma novidade. Mas os cabos eu tenho uma conexão do tipo C e do tipo A, que é a outra ponta que vai no seu computador, ou tipo C e tipo C naquele cabo. O interessante é que esse camarada aqui, se você tiver um adaptador para o seu smartphone, ele também funciona diretamente no seu dispositivo móvel, até mesmo no tablet. Basta ter esse adaptador, que não é o meu caso aqui. A ideia é conectar diretamente no meu computador. E aqui eu escolhi um cabo do tipo USB-C para USB-C, mas também poderia ser outro. Faz sentido? Já esse camarada aqui, quando você compra um Shure SM7B, o que ele vem? Nada. Exatamente, ele não vem nada. Ele só vem o microfone. Para botar para funcionar, você precisa ter outros componentes. Que componentes são esses? Vai precisar, primeiramente, um cabo XLR. Sim, esse carinha aqui, este em questão, ele não conecta via cabo USB, beleza? Um USB padrão aqui não vai funcionar de jeito nenhum. Precisa de cabos XLR. No cabo XLR, você também vai precisar de uma interface, algum outro dispositivo que conecte ele antes de chegar no seu computador. Então, pense também numa interface. Até aqui é um kit tradicional. E o que está faltando? O tripé. Você ainda vai precisar do tripé também, porque, de novo, ele não vem nada, ele só vem um microfone. Na sua soma, o que você tem que levar em consideração? Um microfone como esse aqui, custa mais ou menos uns $400. Mais o tripé, uns 15 a 20 dólares. Mais um cabo, também mais uns $20. E a interface? Uma interface também você pode comprar ali mais ou menos por 130, 190 dólares. Depende muito do modelo da marca que você queira utilizar. Está pronto até aqui? Bem, a princípio sim, mas esse camarada aqui ele precisaria dar um up, né? Precisaria de uma força a mais, um ganho a mais para poder chegar numa qualidade um pouco melhor. E aí entraria a ideia do Cloud Filter. Tudo aqui é opcional. Se você colocar um Cloud Filter, você vai precisar obrigatoriamente de mais um cabo. Você pode escolher o modelo da marca, dos cabos, escolher ou não usar um Cloud Filter de um outro fabricante ou não, escolher ou não uma interface de qualidade. Tudo é opcional. Mas pense bem, você vai investir $400 em um microfone para de repente ter os periféricos de média a baixa qualidade? Talvez você não vai extrair o máximo desse camarada aqui. Faz sentido isso para você? Para mim, não faz. Faz sentido sim investir em um equipamento que acompanhe a qualidade do conjunto da obra como um todo. Então a gente está falando aqui de um setup aproximadamente de $730. Esse cara aqui, tudo incluso, $169. Isso que faz toda a diferença de você pensar. Esse cara aqui ele foi pensado, obviamente, num setup onde traz outras funcionalidades. Você pode mutar esse microfone. Então, esse microfone está mutado. Nesse microfone, quando você muda, ele tem um botão físico e ele deixa um RGB aqui bem interessante, ele deixa um LED em vermelho. Você tem 2 knobs ao lado dele, 2 botõezinhos que você pode regular. Tanto o ganho desse microfone e legal. E também fazer um monitoramento, acompanhar via uma entrada P2 para o seu fone de ouvido tradicional, seja um microfone de ouvido de estúdio ou aquele microfonezinho de celular que você utiliza também no seu ambiente. Uma função que esse cara não tem e que esse tem é um limiter no próprio equipamento. Aqui, se eu bater, ele vai estourar. Aqui, se eu bater, não vai estourar. Interessante, não é verdade? E isso é legal para quê? Caso você
seja aquela pessoa que fale muito alto ou dê aquelas gargalhadas muito altas, você não vai ter um áudio estourado e vai ter menos trabalho ali na sua pós-edição, ali no seu tratamento do seu áudio. Isso que é interessante. Um microfone de $169 versus um setup de $730, eu acho que faz sim uma análise, requer uma atenção diferente. No meu caso aqui, Vinícius, como é que você estaria utilizando no seu estúdio? Bem, no meu home studio não é nada de um Cave Chuckle, que é um grande estúdio que eu acho um dos melhores estúdios que eu acho no mundo em relação à qualidade, tratamento de áudio. O estúdio do cara é um estúdio muito fera. Aqui eu tenho algumas preocupações bem de leve. Uma preocupação que eu tive em cuidar de uma acústica interessante do meu ambiente, tanto nas paredes, no teto, acústica no chão e algumas acústica também envolvendo alguns móveis, para trazer um melhor ambiente possível para o meu home studio e que eu evite o maior número de reverberação. E também alguns graves. Aqui tudo bem. Então o estúdio está, de certa forma, tratado. Ele tem essa qualidade diferente de um quarto ou de um ambiente que não tem tratamento nenhum, que iria gerar uma reverberação muito maior. Então esse equipamento que vocês estão vendo aqui está exatamente na mesma condição. A ideia é que a gente possa entender não somente a qualidade do equipamento entre um e outro, e é por isso que eu estou alternando um áudio e o outro, para você ir percebendo o que faz sentido ou não. Mas para a gente compreender melhor ainda, em profundidade, o que acontece por trás, nível de ruído, o que acontece comparando esse microfone antes do tratamento e depois do tratamento, é por isso que eu vou contar a participação aqui do Senhor A, que é o editor do podcast do Papo Cloud, que inclusive é ele que está editando o áudio desse vídeo aqui. Beleza? Senhor A, faça a sua parte aí, faz o seu show, a mágica acontecer. Vamos lá. Fala, Perro. Então, vou aqui fazer essa pequena análise do Shure /Date, né? Vamos lá. Temos aqui, então, em cima, nessa cor salmão aqui, com esse símbolozinho aqui de um condensador, o Date. Embaixo aqui, o Shure, né? Que eu usei esse ícone aqui de um Shure tradicional aqui, né? Mas lembrando que são imagens ilustrativas. Os microfones são o que vocês viram no vídeo aí. Eu tenho aqui embaixo o Shure, que eu já coloquei uma cadeia de efeitos que eu costumo usar no Perro aqui. Um removedor de ruído, uma equalização, uma compressão e um master limiter aqui que eu gosto de colocar para dar um peso na voz. Eu vou selecionar esse trecho aqui, lembrando que o verde é o Shure, eu vou solar ele aqui e vou pegar aqui. Eu já falo de cara o seguinte, mesmo eu tirando os plugins, observem aqui, ó, na minha edição aqui, que o nível de silêncio é alto, né? Ou baixo, né? É alto, é muito silêncio. Eu vou ligar aqui. No próprio plugin, eu teria aqui mostrando. Você vê que ele faz mal cócegas aqui. Não tem ruído, praticamente. Esse é o Shure. Eu vou deixar solado e vou tocar aqui agora um pedaço. Eu vou começar tocando sem os plugins. Vamos lá. Fala, Senhor A, beleza? Esse aqui é um teste de comparação, só para explicar aqui o setup de trás. O Date. Beleza. Agora vamos ver com o plugin. Fala, Senhor A, beleza? Esse aqui é um teste de comparação, só para explicar aqui o setup de trás. O Date está sendo gravado no Reaper, então a minha voz aqui está batendo praticamente acima de... Esse é um tratamento básico que eu dou para a voz, né? No caso aqui, eu já uma cadeia de efeitos que eu uso para a voz do Perro. Vamos lá para o Date. Vamos ver como é que ele está primeiramente de silêncio. Se ele apresenta algum ruído ou não. Tem umas micro coisinhas aqui, mas não são ruídos do microfone, são estalos ou da mesa, alguma coisa. Vamos pegar esse trecho aqui. Ó. Aqui na frente o Perro também deixou um silêncio. Vamos pegar esse aqui. Eu vou jogar para aqui, ó, o mesmo plugin de remoção de silêncio e vou ativá-lo para ele fazer a leitura. Não tem ruído. Ele não está achando ruído nenhum. Se tivesse, vou pegar aqui um trecho de voz, ele vai até zoar a voz aqui, mas não faz mal. Ó, isso aqui seria se tivesse ruído, né? Vamos pegar aqui, onde tem silêncio. Vamos ativar ele de novo. Ele fez a leitura, não tem ruído, tá? Em comparação, vamos lá em comparação crua, sem os plugins. Vamos começar pelo Date. Fala, Senhor A, beleza? Esse aqui é um teste de comparação, só para explicar aqui o setup de trás. Eu vou tocar aqui o Date, né? Vou botar esse pequeno pedaço em looping aqui. O looping tá ligado aqui, ó. Aqui, né? Esse verdinho aqui que tá ligado. Eu vou colocar aqui para tocar o Date e vou alternar para o Shure. Pra vocês verem a diferença entre um e outro.
Fala, senhora, beleza? Lembrando que é sem plugins. Fala, senhora, beleza? Esse aqui é um teste de Date. comparação, só para explicar aqui o setup de trás. Shure. O Date está sendo gravado no Reaper, então a minha voz aqui está batendo praticamente Date. acima de menos 18, né? Bate, vez outra. Fala, senhora, beleza? Esse aqui é um teste de comparação, só para explicar aqui o setup de trás. Eu adianto que me agrada mais o som do Shure. Ah, mas é lógico, é Shure. Não é necessariamente isso não, tá? Mas se me falarem assim, eu só tenho Date, compra ou não compro? Compra, sem dúvida, compra. Nível de ruído muito baixo, praticamente zerado, né? Lembrando que o Perro está num bom ambiente, mas a comparação aí é justa, né? Os dois estão num bom ambiente, o Shure e o Date. Vamos ouvir aqui agora o Shure com os efeitos. Fala, senhora, beleza? Esse aqui é um teste. Vou ligar os efeitos do Shure aqui e vou trazer para ele a mesma cadeia de efeitos que eu usei no Shure. É certo isso? Não necessariamente, né? Eu teria que fazer uma equalização própria para o Date. Mas para nível de comparação, vamos lá, ouvir Shure primeiro. Fala, senhora, beleza? Esse aqui é um teste de comparação, só para explicar aqui o setup de trás. O Date está sendo gravado no Reaper, então a minha voz aqui está batendo praticamente acima de menos 18, né? Bate, vez outra. Fala, senhora, beleza? Esse aqui é um teste de comparação, só para explicar aqui o setup de trás. O Date está sendo... Eu notei que ele tem um pouco mais de presença de médios na voz, sendo necessário fazer um corte ali nas ondas médias e dar um ganho de grave. Mas não é nada que atrapalhe, tá? Assim, em comparação, um microfone de R$2.000, que necessita ainda de um bom setup por trás, que não adianta você ter um Shure SM7B, conforme o Vinícius disse, e uma interface ruim, comparado com um microfone que é só o microfone e um cabo USB. Né? É uma diferença de preço bem alta e uma qualidade bem... Eu não acho justo falar que a qualidade é similar, mas é uma qualidade totalmente aceitável. Né? Vou fazer um teste aqui, eu vou normalizar os dois. Você vê que aqui, ó, ambos ganharam 1 dB praticamente, 0,99 dB de volume. Fala, senhora, beleza? Esse aqui é um teste de comparação, só para explicar aqui o setup de trás. O Date está sendo gravado no Reaper, então a minha voz aqui está batendo praticamente acima de menos 18, né? Bate, vez outra. Fala, senhora, beleza? Esse aqui é um teste de comparação, só para explicar aqui o setup de trás. O Date está sendo gravado no Reaper, então a minha voz aqui está batendo praticamente acima de menos 18, né? Bate, vez outra. Bom, de novo, minha conclusão nesse pequeno teste. Você vê que eu pude usar praticamente com pouca diferença aqui a equalização do Shure nele. Né? Lógico que eu tinha que mexer num pouco de grave, num pouco de médio, mas assim... Por que esse teste? Por que fazer isso, usar a mesma equalização? Porque é um microfone totalmente aceitável, né? Se você quiser gravar já no melhor volume e não mexer, tem gente que não gosta de mexer com a equalização, acha muito complicado. Eu poderia gravar, né? Vamos aqui, ó. Ele flat, sem nada. Fala, senhora, beleza? Esse aqui é um teste de comparação, só para explicar aqui o setup de trás. Talvez um trabalho que deva ser feito, né? Porque, como o Vinícius mostrou ali, o tripé dele é baixo, né? Talvez usar ele num tripé, né, mais próximo da boca. Pode ser isso aqui, inclusive, o motivo da diferença maior dessas frequências aí de médio, tá? Ele está um pouquinho mais distante da fala ali. Mas, enfim, o meu parecer é um bom microfone, um bom custo-benefício. Acho que vale o teste. Vamos ver um pouco do final aqui, né? Porque a gente ficou só no comecinho ali. Olá, você, seja muito bem-vindo. Esse aqui é interessante, que inclusive é uma saudação padrão ali do Vinícius. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar 10 segundos aqui e tocar, depois alternar, né? Na hora que encerrar o Date, eu mudo pro Shure. Esse é o Date. Olá, você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e esse é um teste comparativo entre dois microfones, um muito famoso, que é o Shure. Olá, você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e esse é um teste comparativo entre dois microfones, um muito famoso, que é o Shure. Olá, você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e esse é um teste comparativo. Eu acho que é até um pouco desleal, né, esse tipo de comparação, porque não tem como comparar, mas o objetivo eu quero um microfone para gravar. Não tenho grana suficiente para comprar um Shure e ter que comprar ainda todos os apetrechos que são necessários para fazer o Shure funcionar. Vale Date. Eu recomendaria, sem medo de errar, beleza? E aí, faz sentido para você esse microfone, o Date
VO7U, para mim faz total sentido, principalmente em viagens. Eu viajo bastante, então tenho uma necessidade de ter um equipamento mais leve. Na minha viagem, normalmente eu levo um trambolho enorme. Eu levo um microfone XLR, que não é esse caso aqui, é um AKG. Eu levo um cabo XLR, eu levo um tripé para poder suportar, um gravador zoom, cabo USB e um monte de outras tractanas. Aqui eu levo só esse cara, muito mais simples, mais rápido e até mesmo no checklist a probabilidade de eu esquecer alguma coisa é menor. E para mim faz todo sentido esse camarada aqui, porque eu deixo tudo num cantinho, numa bolsa de viagem e tô pronto. São 3 itens que eu preciso me preocupar: o tripé, o microfone e um cabo USB. Eita, esqueci o cabo USB? Funciona com qualquer outra. No microfone tradicional de estúdio, se eu esquecer um cabo XLR, não é tão fácil encontrar, a depender de onde você esteja gravando ou o horário que também que você esteja gravando, né? Então isso acontece também. Esse cara faz todo sentido no meu setup para esse momento. E vez ou outra poder trocar também aqui para ter uma alternativa interessante para a gente criar outro tipo de conteúdo. E para você, faz sentido esse microfone aqui antes desse? Ou esse seria um microfone totalmente definitivo para o seu ambiente? Para mim faz pensar nesse muito antes desse, viu? Gera um conteúdo diferenciado, já com a qualidade de estúdio em um só equipamento. Agradeço mais uma vez o pessoal da MCI Store por disponibilizar esse carinha aqui e tirar uma dúvida que eu tive e que agora vai fazer total sentido para o meu ambiente aqui. E aí, tá na nuvem?